Olá, bem-vindos ao Cinemark. E nesse programa especial, nesta sexta-feira 13, não poderia deixar de convidar Paulo Biscaia Filho, que é conhecido pela sua predileção pelo tema terror, por sangue e coisas ligadas a isso. Mas a gente vai começar a conversa lá de trás. Uma vez, Paulo, você me disse que foi assistindo ao filme Os Caçadores da Arca Perdida que isso despertou em você a vontade de fazer filmes. Foi uma sequência, na verdade. Tipo a pedra que rola atrás do Indiana Jones? Depois eu pulei e caí direto em cima do Belloc, também conhecido como cinema e teatro. E, na verdade, assim, eu gostava muito de história. Daí eu fui ver Caçadores da Arca Perdida por questão de arqueologia. Eu era garoto e daí sonhava em ser arqueólogo também. Olha, um filme com arqueólogo, que legal. E aí eu fui vendo o filme 1, 2, 3, 4, 5, eu vi 20 vezes só no cinema o Caçadores da Arca Perdida. E no meio dessa obsessão, eu ganhei do meu pai um making-off, uma fita VHS com um making-off do Caçadores. E no meio do making-off tinha uma cena que o Spielberg dirigia a Karen Allen naquela sequência famosa do Poço das Almas. Não do Poço das Almas, a do concurso de bebida. No começo, a primeira cena dela. E ele dirigia ela e passava as conduções para ela e depois mostrava a cena como tinha ficado, claro que eu já conhecia. E naquele momento me deu um clique de, olha que legal que é fazer isso aí, que é trabalhar com esse tipo de condução com os atores. E daí eu me toquei que tava lascado, ia ter que fazer isso. Então, você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Você devia ter menos de 20, né? Eu tinha 13. 13 anos, era adolescente, começo da adolescência. Você já tinha predileção, eu não digo por cinema, mas por histórias fantásticas, histórias de terror? Você já tinha esse gosto? Ainda não tão forte como foi depois. Óbvio que eu gostava de universo fantástico, como todo garoto de 13 anos gosta, né? De quadrinhos, eu tinha minha coleção de quadrinhos. Ainda mais numa cidade como Curitiba, que é propícia a esse tipo de história. Pois é. Eu tinha minha coleção de quadrinhos, claro que eu gostava dos meus monstros, adorava o monstro da Lagoa Negra. Eu tinha um monstro da Lagoa Negra de borracha que perdeu um braço, mas eu continuava adorando ele. E adorava as histórias do Vincent Price com Roger Corman, que passava na televisão e tal. E Tubarão também, que sempre foi um filme que me fascinou enormemente ao longo da década de 70, né? Mas não pelo terror clássico ainda. Eu gostava do Meu Vampiro e tudo mais, mas não super. A coisa mudou no ano seguinte, quando eu tinha 14 anos, que eu li Edgar Allan Poe pela primeira vez. Aí o bicho pegou. Então, de uma certa forma, a tua entrada nesse universo foi, pelo menos de uma forma assim mais séria, digamos assim, foi pela literatura. Foi pela literatura, foi lendo uma compilação de histórias extraordinárias do Edgar Allan Poe. E eu acredito que na sequência você deve ter visto os filmes, as adaptações que o Vincent Price fez das obras do Poe. Eu já tinha visto antes, mas eu não sabia que era do Poe. Não fazia ligação. E aí depois eu revi os filmes quando começaram a liberar os VHS. Eu me lembro que... Qual que era? Você vai saber qual que era a distribuidora. A Play Art lançou vários filmes. Mas o Muralhas do Pavor não era da Play Art. Ah, não era da Play Art? Eu acho que era da Globo Filmes, se não me engano. Ah, a Globo Filmes lançou vários filmes. O Muralhas do Pavor, que é aquela compilação que tem um conto que é o Barril de Amontilhado misturado com Gato Preto. Tem o caso do Sr. Valdemar. Gato Preto vai sair em vídeo agora em junho no Brasil, finalmente. Em DVD pela Versace. Mas qual é o Gato Preto? O Gato Preto, a edição italiana, do Lucio... do Lucio Fulci. Exato, essa daí. Opa. E vai sair finalmente também o Corvo, do Roger Corman. O Corvo do Roger Corman, que não tem nada a ver com o Corvo. Já te adiantando, a Versace vai lançar em junho o segundo box set de Edgar Allan Poe no cinema. Eita, Versace, eu sempre fazendo a alegria da garotada. Mas o curioso é que
apesar de esse universo ou essa vontade de trabalhar com arte ter surgido inicialmente por conta do cinema, depois veio a literatura e você terminou caindo no teatro. Como é que essa transição toda aconteceu? É que assim, quando eu estava na época de vestibular, eu queria fazer cinema, mas não havia o curso de cinema ainda em Curitiba. E eu ainda me sentia muito frangote para querer arriscar fazer um curso em outra cidade. E então eu acabei optando pelo que estava mais próximo, que era o teatro. Tive a sorte de ter como primeiro professor o Hugo Mengarelli, que também trabalha com cinema, além de teatro. Então ele fez a ponte para mim do cinema, da minha paixão por cinema, para passar a gostar mais de teatro também, que eu não gostava quando eu comecei a fazer o curso. Não tinha uma ligação tão forte com o teatro. E o Hugo me ajudou a fazer essa ponte. E daí eu comecei a trabalhar com teatro na faculdade, depois da faculdade. Saí da faculdade em 1990, ou seja, no ano que o Collor extinguiu a Embrafilme, e teve aquele longo período onde fazer cinema era um negócio impossível no Brasil, né? A produção desceu a zero, praticamente zero, durante alguns anos. E esqueci que eu queria fazer cinema e continuei fazendo teatro com muito gosto. Fazendo adaptações de Edgar Allan Poe, retornei ao Edgar Allan Poe. E por causa das adaptações do Edgar Allan Poe, quando eu fui fazer mestrado na Inglaterra, o Antônio Abujanra foi ver uma peça minha e disse que tinha muito a ver com o Grand Guignol, o teatro de horror de Paris. Que esse terminou sendo o tema e acabou sendo da o tema tua da dissertação, de mestrado, exatamente. Em que período você ficou em Londres nesse mestrado? Foi entre 94 e 95. E que daí eu acabei desenvolvendo a dissertação. Você chegou a desenvolver algum trabalho em teatro nesse período que você ficou na Inglaterra, ou ficou mais na teoria, né? Na pesquisa de dissertação? Não. Lá a Royal Holloway, que foi onde eu estudei, eles têm um incentivo enorme para desenvolver a pesquisa na prática também. E além da dissertação, em cima do Grand Guignol, eu fiz uma adaptação do Reanimator, do Lovecraft. Para quem nunca ouviu falar em Grand Guignol, explica em poucas palavras quem foi ele, o que é que ele fez. O Teatro de Grand Guignol foi um teatro que abriu as portas no final do século XIX, inicialmente como um teatro naturalista, de peças que contavam histórias super reais, e aos poucos as histórias reais de crimes e tal foram se tornando cada vez mais populares, e de repente os crimes já foram ficando mais sofisticados e o teatro virou um teatro de horror e violência, onde o sangue tinha em profusão. O teatro funcionou com alguns momentos de interrupção até 1962, quando finalmente fechou as portas. Mas nesses quase 80 anos de existência, o teatro encenou centenas e centenas de peças de horror que em toda a minha vida eu não vou conseguir dirigir todas que existem ali. Então, provavelmente você viu um paralelo nesse teatro que você estava estudando, se aprofundando, com aquelas referências que você já tinha da literatura e do cinema, ligada ao universo do Edgar Allan Poe, ligado ao universo do Lovecraft, né? Eu creio que sim, sem você dúvida. fez essas pontes. A primeira peça chamada genuinamente de horror do Grand Guignol foi em 1903, era baseada no sistema do Dr. Pish e do Professor Pluma, do Edgar Allan Poe, que até é uma peça de sátira do Edgar Allan Poe, mas bastante sangrenta também, né? Que se passa num manicômio, onde os loucos tomam conta do manicômio e acabam matando todo mundo lá dentro. E aí você volta para Curitiba em 95 e aí voltou com o mestrado concluído. Aí passei a dar aula na Faculdade de Artes do Paraná, onde ainda dou aula, e já no primeiro ano que eu estava dando aula, eu juntei alguns alunos meus, que entre eles o Leandro Daniel Colombo,
e a Mariana Zanetti, e daí juntamente com outros, eu fundei a Vigor Mortis, que é a minha companhia. A Vigor Mortis foi fundada em 97. 97, oficialmente. O primeiro espetáculo da Vigor Mortis... Foi o Pipe? Foi o Pipe em 97. E daí, enfim, daí já continua até hoje, quase 20 anos. Tá, como o próprio nome já sugere, Vigor Mortis, claro, tem a ver com morte, com esse universo que você não só tinha pesquisado, mas um universo que você estava cada vez mais enfronhado. Houve da tua parte a preocupação ou aquela ideia de trabalhar sempre esse repertório com a Vigor Mortis? A Vigor Mortis ela nasceu como um espaço para desenvolver na prática o que eu tinha colocado na minha dissertação de mestrado. E quanto mais eu trabalho, mais eu vejo que os desdobramentos das narrativas de horror sugeridas pelo Granguignol são infinitas, né? Então, não à toa que a gente está há 20 anos e ainda tem muita história para contar. E aí, como foi a receptividade do público nesse primeiro espetáculo? Você lembra assim da reação? Claro, com certeza teve toda aquela expectativa, aquela tensão natural, mas de que maneira o público reagiu? Teve algumas coisas assim que a tradição no Granguignol me abençoou. Teve pessoas que passaram mal em uma sequência onde um serial killer cortava a sua vítima daqui até aqui, por mais que fosse sugerido, claro, mesmo assim as pessoas tiveram pelo jeito foi muito sugestivo. Um estranhamento. E eu sempre me lembro da Mariana contando que estava distribuindo filipeta da peça em bares da cidade, e ela entregou para um sujeito que viu aquilo, serial killers, assassinos e tal, e ele devolveu a filipeta dizendo: não se brinca com isso, menina. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Mas a peça teve uma primeira repercussão muito legal. O circuito foi o circuito underground de Curitiba, ou seja... Nada, começamos no Guairinha. No Guairinha. Que ainda é o grande palco para talvez a cena alternativa curitibana, não? O Guairinha é o melhor teatro da cidade, ponto final, o melhor palco da cidade, melhor relação palco-plateia. Se você for ver a história de como o Rubens Meister, arquiteto do Guairinha, construiu o Guairinha, é linda a história, o carinho que ele teve pelo projeto é impressionante. E a Vigor Mortis tem uma relação muito antiga, né, e intensa com o Guairinha. Muitos dos espetáculos da Vigor Mortis foram encenados no Guairinha, né? A gente teve alguns espetáculos encenados ali, teve o Pipe, depois teve o Catecismo segundo Carlos Zéfiro, que foi ali, o Lobos nas Paredes, o ano passado, também foi ali. E a partir daí veio depois o Morgue Story? Teve, na verdade, uma lacuna. Em 99, eu fiz uma peça chamada DCV XVI, Eis o Filho da Luz, que foi um fracasso retumbante. Será que foi por causa desse título? Foi terrível. Mas eu ainda quero retornar a essa história. É sobre o Febrônio, o índio do Brasil, um serial killer que foi o paciente 001 do Pinel, na década de 20. E uma história fortíssima, inclusive teve uma versão com o Lázaro Ramos na TV, num desses linha direta e tal. O Lázaro Ramos é a Leona Carvalho. Preciso voltar a essa história, que é uma história muito boa. Mas a peça foi muito ruim, eu admito que foi muito ruim, e causou uma baixa de moral na companhia. A companhia se dividiu e naqueles anos eu fiquei trabalhando na Cinemateca de Curitiba, como coordenador lá. E parei de fazer teatro, mas... comprei a minha primeira câmera digital, essa foi um momento bacana, que estavam surgindo os equipamentos digitais. Comprei um computador legal para poder fazer edições e comecei a fazer vídeos experimentais, sozinho. A Vigor Mortis ficou focada na produção de vídeos experimentais, de vídeos de guerrilha, feitos em um final de semana. Eu chamava ainda, com a ligação boa com o Leandro Daniel Colombo, a gente fez um vídeo, daí depois com a Mariana Zanetti a gente fez outro vídeo e tal, e fora aqueles outros vídeos que eu estava aprendendo a mexer em After Effects, em Final Cut e tal, em trabalhar com composição.
E com isso teve um período longe do teatro. Quanto tempo, mais ou menos? Foram quase 5 anos. Sem nenhuma peça? Sem nenhuma peça de teatro. E a gente tinha inscrito no mecenato ainda em 96, ou seja, antes da estreia da Vigor Mortis. Mas já pensando em o que a Vigor Mortis faria futuramente. O Morgue Story. E quando saiu, o projeto estava no nome da Mariana Zanetti. Ele já tinha o subtítulo Sangue, Baiacu e Quadrinhos ou era só Morgue Story? Não, ele tinha um outro subtítulo que era bem ruim. Tanto que eu nem me lembro. O subtítulo eu mudei depois. Então, a Vigor Mortis termina voltando depois desse ato com o Morgue Story? Com o Morgue Story no teatro. E daí, quando estreou, a gente fez o Morgue Story para se divertir. E sem expectativa nenhuma. Digo, eu vou fazer uma peça para eu me divertir, capaz que... A peça eu não cheguei a ver a peça original do Morgue Story. Eu li o quadrinhos, que foi feito bem depois, vi o filme. Já tinha esses elementos de metalinguagem na peça. Porque tem a quadrinista que... É igual a peça. O filme é igual. Tem 2 ou 3 cenas adicionais que não haviam na peça. E fora isso, você viu a peça quando você vê o filme. E a peça foi um surpreendente sucesso. Assim, as pessoas gostavam demais da peça. Mais do que a gente esperava. E isso daí estimulou a Vigor Mortis a voltar à produção. Então foi o sucesso dessa peça que, quando você resolveu investir em cinema mais seriamente, foi a opção natural tua? Ou o que levou você a decidir transformar aquela história da peça num filme? As pessoas diziam, quando viam o Morgue Story, diziam: essa peça dava um bom filme. E eu respondia: não. A peça ela é interessante justamente porque ela está nesse limiar entre... Ela parece cinema, mas é teatro e tal. E as pessoas diziam: pode dar um bom filme. E eu não acreditava muito nisso. E um dia abriu-se um edital da Fundação Cultural de Curitiba para filme digital e, por insistência de novo da equipe do filme, do Leandro e da Mariana, disse: não, vamos fazer o edital. Tá, a gente não vai passar, não vai ser aprovado, mas vai ser uma boa experiência montar um projeto de cinema. E passou, né? E eu um dia liguei para a Fundação Cultural por outro motivo e falei com a funcionária lá e fiquei falando, digo: como é que resolve tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela foi falando: que bom que você ligou e tal. E eu fui fazendo perguntas de outra coisa. E antes de eu desligar, ela disse: ei, mas agora eu quero falar com você. Eu digo: por quê? O seu projeto Morgue Story passou. Eu: o quê? Sério? Mesmo? E daí eu tive que morder a minha língua e fazer daí a adaptação para cinema. E eu sempre disse: olha, pode até ser que seja um filme banal, uma história banal, mas vai ser um filme banal bem divertido. Eu lembro que você comentou uma vez comigo que era um orçamento bem pequeno, bem enxuto. Tanto é que o filme foi todo feito em digital, né? Foi. Você usou essa câmera que você havia comprado ou alugou uma outra melhor? Ou já tinha uma melhor? Não, eu aluguei uma Z1 na época. Como foi essa experiência, então, de transformar aquela peça agora num filme? E no seu caso, que já havia feito alguns vídeos, alguns trabalhos mais experimentais, fazer um longa-metragem. É engraçado que, da mesma forma que as pessoas de teatro diziam: essa peça parece um filme, e quando eu fiz o filme, muita gente de cinema disse: esse filme parece bastante teatral. Esse filme, né? Eu acho bem legal estar no meio do caminho entre as duas coisas. E então eu usei o mesmo elenco que estava na peça e muitos dos diálogos eram iguais. A gente mudou uma coisinha ou outra, tentou dar uma baixadinha de tom para não ficar excessivamente teatral, mesmo assim é bastante assumidamente teatral, mas acaba funcionando porque a história é uma farsa, né? Bastante farsesca, parece um filme do Oscarito,
né? E o Dani, fazendo o médico legista, ele tem umas coisas meio Oscarito na interpretação, inclusive. E é na época do filme, então, que vem o subtítulo com o qual ela é conhecida hoje, né? Sangue, Baiacu e Quadrinhos. Já tinha na peça. Ah, já tinha na peça? Já tinha na peça. Então, porque você falou que tinha um primeiro subtítulo que você nem lembra. Que estava no projeto. Ah, no projeto. No projeto, entendi. antes de fazer a peça. Se não me engano, era Sangue, Sonhos e não sei mais o que. Era bem mais séria a peça inicialmente. E aí eu digo, não, chega de fazer coisa séria. Eu quero fazer uma coisa meio Sam Raimi, Evil Dead e tal. Como foi então a gravação? Assim, quanto tempo levou? Como foi que você se sentiu fazendo o filme? Eu estava tão nervoso de não conseguir concluir o filme dentro do prazo que a gente tinha, que era de 2 semanas, que eu acabei terminando as filmagens em 10 dias. Mas a gente fez tudo em estúdio, e como o elenco já conhecia bem os personagens, as cenas e tal, então foi muito simples de gravar as cenas centrais da história. E eu também, como estava muito nervoso de não conseguir fazer tudo no tempo, eu storyboardei até as cenas de diálogo. Era isso que eu ia perguntar, se você havia feito o storyboard desse filme. Eu fiz do Morgue Story, eu fiz o storyboard de tudo, absolutamente tudo. Eu fiz o filme antes de fazer o filme, em storyboard. Então, isso, claro, seguramente facilitou bastante, agilizou o processo das gravações, né? Com certeza. Depois do Morgue Story eu nunca mais fiz storyboard direito. Que daí o storyboard já fica, o exercício do storyboard já fica na cabeça. Claro que para cenas um pouco mais complexas de ação, eu acabo fazendo um storyboard para poder me planejar melhor, para não decidir coisas na hora, para já ter tudo certinho e ver o que vai aparecer, o que não vai aparecer e tal, cenas de efeitos e tal. Mas, no geral, não faço mais isso de storyboardar o filme inteiro como eu fiz no Morgue Story. Então, seria correto afirmar que o Morgue Story é o grande divisor de águas na história da Viggo Mortensen, porque além da peça, foi uma peça de grande sucesso, virou filme, virou quadrinhos também. Como você lida com o Morgue Story, vendo hoje assim com uma certa distância? Eu falo que o Morgue Story ele é uma relação complicada, porque na época fazer Morgue Story foi muito espontâneo. Para fazer a peça Morgue Story foi muito espontâneo. Eu acho que justamente dessa espontaneidade saiu o prazer que a plateia tem em ver a história. E desde então eu venho tentando repetir a espontaneidade, só que isso já é um paradoxo, repetir a espontaneidade. É difícil. É difícil. Não me preocupo mais com isso. Não fica tão espontâneo. Não fica tão espontâneo repetir, né? E não me preocupo mais com isso, mas claro, sempre olho para o Morgue Story como o momento onde a Viggo Mortensen, onde eu como diretor encontramos uma linguagem sincera, verdadeira, pessoal. Então pode até parecer óbvia, mas eu tenho que fazer essa pergunta. O Morgue do Morgue Story vem do Assassinato da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, já que é uma das suas grandes referências, ou nada a ver? Não tem nada a ver com a história do Edgar Allan Poe. Não, isso eu sei, mas eu digo o nome, Morgue. Mas é que Morgue... Por que Morgue Story? Mas é que Morgue é uma palavra... História de necrotério? História de necrotério. É um love story no necrotério. E tanto que não tem necrotério direito na história do Edgar Allan Poe. A rua que é a tem rua o nome. só, exatamente. É a rua do necrotério. Mas fazer uma história em necrotério é sempre legal. Mesmo não tendo assim sido diretamente a referência, né, não havendo essa ligação mais direta, mas ela, de uma certa forma, meio inconsciente. O Abonico, o jornalista... Sim. Do Mundo Bacana. Do Mundo Bacana, uma vez eu fiz o Morgue, daí depois eu fiz o Snuff Games, que era uma peça que se passava num prostíbulo. Aí ele falou pra mim, assim, pô, você fez uma peça que se passa num necrotério, outra peça que se passa num prostíbulo, aonde que vai se passar a próxima? Eu só falei pra ele numa redação de jornal.
É o caminho natural. Necrotério, prostíbulo, redação de jornal. E aí, como foi ver a reação da plateia ao filme? Eu sei que a peça te deu um grande retorno de público, né? de aceitação, a receptividade do público à peça foi muito positiva. Como é que foi a reação do público ao filme? Eu lembro que o filme ficou um bom tempo até em cartaz, numa das salas aqui de Curitiba, até superando alguns filmes estrangeiros em cartaz no mesmo período. Como é que foi essa reação? Foi a maior abertura que aquele cinema teve em Curitiba no ano, foi com o Morgue Story. Foi a maior bilheteria de abertura. E ficou 8 semanas ali. Na primeira exibição que o filme teve foi na Cinemateca de Curitiba ainda, né, o lançamento, uma exibição única. E eu fiquei muito satisfeito em ver que a plateia reagia ao filme nos mesmos momentos que reagiam na peça. E aí eu disse, não, mas espera aí, tem muita gente conhecida na plateia, pode ser que eles estejam contaminados por aquilo. Aí o filme foi sendo exibido em festivais, e em festivais fora do Brasil. E eu me lembro quando a gente exibiu o filme em Buenos Aires, eu estava com... A minha câmera digital tinha infravermelho, e eu gosto de registrar as reações do público. E ali era muito engraçado, que o público também reagia da mesma forma, mas se segurando. Eles não sabiam se era para rir ou se não era para rir. Então, no escuro, eu só via as pessoas fazendo... Os argentinos reagiam dessa forma, mas exatamente com o mesmo timing. E dava para ver que eles estavam com um prazer enorme curtindo o filme, mas eles não entendiam se era para rir ou se não era para rir. E aí veio um outro ponto que eu também acho delicioso, que é do humor do Sam Raimi, do Evil Dead e tal, principalmente do Noite Alucinante 3, o 2 também, claro. O Sam Raimi é uma boa influência também na tua carreira. Sim, grande. Que é aquele humor camp, né? É o humor pelo ridículo. Ele parece que está se levando a sério, mas não está. Né? E isso faz com que o público fique em dúvida. Não sei se já querendo avançar, mas quando teve a estreia do Nervo Craniano Zero... Que é o que eu ia perguntar agora, o trabalho seguinte. A nossa amiga Maria Rafart também foi a responsável por me trazer a confirmação de que o camp estava funcionando bem. Ao contrário do Morgue, o Nervo ele é mais comedido na farsa, né? na interpretação exagerada. Ele é um pouco mais contido. E na primeira exibição a Maria estava lá e ela chegou para mim e disse: "Nossa, Paulo, me diverti muito, eu ri muito durante o filme." Era para rir, né? Eu lembro, né? Eu estava nessa sessão, foi lá no prédio da Federal. Exatamente, né? Que foi uma locação do filme. Eu pergunto com relação ao Nervo, ele não teve a mesma origem teatral que o Morgue teve? Teve também? Teve. A peça? Teve. Foi uma peça que ela não foi tão encenada aqui em Curitiba. Ah, tá. Teve poucas temporadas. Porque eu vi vários outros trabalhos da Vigor Mortis, mas eu não lembro de ter visto. Não, o Nervo aliás, não vi. Sabe por que você não se lembra do Nervo? Porque a primeira temporada do Nervo aconteceu durante o surto de gripe que teve em 2009 e ninguém saía de casa. A gente até ofereceu máscaras para as pessoas irem ao teatro, mas mesmo assim... Então, a história é a mesma que tinha na peça? É a mesma, mas daí, como eu já tinha feito o Morgue, eu me senti mais confiante para não precisar fazer exatamente o que eu tinha feito na peça. Mudei o elenco, mudei várias coisas da história, fiz um final diferente, que muitas pessoas que viram a peça disseram: não, o final da Nem peça... Nem o Leandro estava na peça? Na primeira temporada, não. Ele apareceu depois, quando a gente entrou em circulação pelo interior de São Paulo, ele passou a fazer, só ele daí. Mas a Gênia, que eu comecei a trabalhar ali e hoje em dia parceirona minha... Foi a primeira parceria tua com a Gênia, foi no Nervo? Foi no Nervo. Eu soube, através de um amigo em comum, que ela tinha voltado dos Estados Unidos para cá. Uhum. E eu já conhecia um pouco do trabalho dela
E a Diana Moro, que é a minha produtora, conhecia ela também, conhecia ela pessoalmente, e organizou um encontro. Ela passou o Morgue para a Gênia ver, a Gênia viu o Morgue, se divertiu bastante, disse, quero fazer esse negócio aí. E num primeiro momento a Gênia estava chegando de volta ao Brasil, em Curitiba, tinha recém tido a Siena, a primeira filha dela, e ainda estava meio não sabendo se ia interpretar, se não ia voltar a ser atriz e tal. E diz, não, nem pensar, ela é uma atriz maravilhosa. Existe uma lenda urbana que já ganhou proporções mundiais, né? De que os seus filmes teriam feito renascer a carreira de duas grandes cantoras, Kate Bush e Bonnie Tyler. O que é que você tem a dizer sobre isso, Paulo? Eu tenho a dizer para Kate Bush e Bonnie Tyler de nada. Como é que veio a ideia de inserir duas músicas dessas duas cantoras que estão bem ligadas à década de 80? Uhum. Fez parte da tua adolescência? Foi alguma homenagem, alguma piada oculta? Como é que... assim, eu adoro ouvir Easy FM. É uma coisa que é muito legal que você ouve. Tipo um prazer secreto? Não. É prazer secreto. Mas tem uma coisa que é legal de Easy FM, é que você descobre em Easy FM que você sabe cantar todas as músicas. E você não sabia disso. Você sabe à medida que você vai ouvindo. E isso é um prazer secreto que tem um monte de gente. Porque, coincidentemente ou não, pouco tempo depois do lançamento do teu filme, acho que o Morgue Story, que tem a música da Kate Bush, né? Ela anunciou um show depois de muitos anos recluso e os ingressos foram esgotados em muito pouco tempo, né? Fazer o quê? Eu quero o hype dela agora. Foi uma coincidência enorme. E o disco dela é muito legal, o disco novo dela é muito legal. E você sabia daquela gravação da Gênia? Não sabia. Foi um achado fabuloso que tem no extra do DVD. Não sabia. Só para explicar, no filme Nervo Craniano Zero, há um momento em que se canta Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, e, coincidentemente, a Gênia, quando era adolescente, acho que era a irmã dela que gravou, né? Alguém da família. A irmã dela gravou ela cantando essa música, e esse vídeo foi resgatado, essa gravação, e foi inserida como material extra no DVD. O Total Eclipse of the Heart já tinha na peça. A gente já usava. A maneira como eu inseri, que é da cena da operação sangrenta de cérebro que toca Bonnie Tyler ao fundo. E eu estava tentando encontrar um tom para aquela cena e botava música e trazia música do Ennio Morricone. Nada fechava. Boa. Morricone é um grande compositor, mas não casaria bem com aquela cena. E buscava coisas para dar um tom para aquela cena. E a gente já estava com a cena marcada, com toda a operação estava marcada. E um dia tocou aquela música no aleatório do playlist no carro. Eu fiz No dia seguinte, no ensaio, eu só olhei para o elenco e disse: o que quer que aconteça, continuem a cena e não riam. Tá, você jogou essa música e não riam. Ao vivo lá? Durante o ensaio. Não riam. Daí começaram a cena da operação. Quando eu dei o play e começou aqueles acordes iniciais, né? Turn around. Turn around. Uma atriz por baixo da máscara de cirurgia, eu só percebi ela fazendo... Mas se segurou e fez a cena, e daí a cena teve um crescimento gigantesco. Digo, não, é isso aqui que a gente vai usar. No Nervo Craniano você fez uso daquele serviço, digamos assim, o cartaz, né, para finalização, pro DVD. Foi só para finalização do DVD, né? Foi. Como foi essa experiência? Porque
Como recompensa, as pessoas recebiam, dependendo da contribuição que tenham feito, recebiam o filme em casa pelo Correios. Se tivesse contribuído com um pouco mais, alguém do elenco ia entregar o vídeo em casa. Como foi essa experiência de ter essas pessoas contribuindo para a finalização do filme? Tenso, bem tenso. Todo dia lembrando as pessoas que ainda dava para contribuir, que estava chegando. O prazo estava acabando. Foi tenso. A gente fechou. Se não atingisse a meta, ia ter que devolver. Exatamente. E a gente chegou na meta, acho que 3 dias antes de acabar. E aí não deu mais tempo de dobrar a meta, né, Paulo? Aí a meta a gente sabia, a gente queria dobrar, mas não deu. E como é que foi a receptividade ao Nervo Ucraniano? Nos festivais, nas exibições que o filme teve? Você sabe que cineasta, diretor, é um bicho muito estranho, né? Eu terminei de editar o Nervo e eu acho que a gente cria-se uma relação, quase um casamento, um relacionamento, um namoro com o filme. E tem os seus altos e baixos, né? Eu terminei de editar o Nervo e eu olhei pro Nervo e eu acho que eu estava num momento de relacionamento ruim com o filme. E eu disse, é o pior filme já feito na história da humanidade. E eu falei isso pra Diana Moro, produtora do filme e distribuidora também. E ela me disse, então a gente vai vender ele como o pior filme feito na história da humanidade. E aos poucos teve aquela primeira exibição que você estava lá na Federal. E depois o filme teve a estreia oficial mundial no Fantaspoa, na abertura do Fantaspoa. Lá em Porto Alegre. Que é o maior festival. Está começando, inclusive, hoje, dia 13, tá começando a edição desse ano. E no Fantaspoa foi uma sessão bem complicada, deu problema técnico e tal, mas as pessoas continuaram ali, viram o filme e tudo. E no final teve um bate-papo, tava eu e a Yara. Que é a atriz do filme. A atriz do filme é o Yara Torrente, cantora vocalista da banda mais bonita da cidade. E logo no começo, no bate-papo com a plateia, teve um sujeito lá, público, entusiasta do cinema de gênero, né, que me disse uma coisa super bonita, que daí comecei a ver que o filme talvez não fosse tão ruim assim. Ele disse, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, porque o teu filme é a resposta. Eu disse, uau! Uau! Eu disse, tá bom, talvez não seja o pior filme, talvez seja o segundo pior filme. Mas o filme ele passou em muito menos festivais que o Morgue. O Morgue passou mais de 100 festivais, eu acho. E teve 10 premiações. E o Nervo passou em, acho que, menos de 20 festivais. E teve a mesma quantidade de prêmios. Então, sabe, teve prêmio de melhores efeitos no festival em Michigan, prêmio de melhor diretor em Nova Orleans. Teve 5 prêmios de um site especializado em cinema de horror, prêmio chamado Tabloid Witch Awards. Foi melhor filme e melhor atriz do Montevideo Fantástico. E, sabe, foi surpreendente. E a recepção que o filme teve e como as pessoas curtiram o filme, mais até que o Morgue. E daí, como é que surgiu então essa possibilidade, esse convite para fazer um filme nos Estados Unidos? O seu novo trabalho, que está em fase agora de montagem, né? O Virgin Cheerleaders in Chains, ou algo como Líderes de Torcidas Virgens e Acorrentadas. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi essa experiência? Foi no festival de Nova Orleans. Você estava exibindo o Nervo? Estava exibindo o Nervo. O Nervo ganhou melhor direção lá. E eu conheci o roteirista Gary Ganaway, roteirista de Austin, professor de literatura inglesa, aposentado, que resolveu começar a escrever
roteiros. Na época ele escreveu um roteiro chamado Creature from the Blood Canal. E ele estava com o roteiro no concurso de roteiros do Festival de Nova Orleans. Ele não ganhou aquele ano, mas a gente se conheceu. E ele viu que era um roteiro difícil de produzir, porque era um filme de monstro, ia ter que ter computação gráfica, só uma produção hollywoodiana, e Hollywood não ia querer comprar tão fácil. Então ele escreveu um roteiro sobre a dificuldade de fazer um filme. E para isso ele disse, olha, é uma história sobre um roteirista que resolve fazer o filme por conta com baixíssimo orçamento. E já que o filme fala sobre isso, então por que eu não vou fazer isso também? E como ele sabia que eu tinha trabalhado com orçamentos reduzidos nos meus 2 filmes anteriores, ele me convidou a dirigir. Eu tinha curtido o Nervo e me convidou lá atrás, faz quase 3 anos. E a história daí é linda. Ele passou os últimos 2 anos e meio buscando investidores. Lá nos Estados Unidos não tem essa de lei de incentivo e editais e tal. Não, você tem que ser do seu jeito. Te vira negão. Pega dinheiro no banco, usa as economias. Exatamente, tudo isso. Então ele e a Ginger, esposa dele, também professora, começaram a procurar amigos e pessoas que podiam investir, empresas e tal, venderam cotas e conseguiram juntar $70 mil, que era a meta. Que pelo câmbio de hoje é a tua maior produção. A minha maior produção pelo câmbio de hoje dá 280 mil. E como foi? E daí eu na verdade, eu achava que ele não ia conseguir levantar essa grana. Uma semana, inclusive, um amigo no Rio de Janeiro me perguntou, e daí? Vai sair o Virgin Cheerleaders? Eu digo, olha, infelizmente... Já tinha esse título desde o começo? Desde o começo. O título é a grande pegada do projeto, né? Com esse nome extremamente exploitation, anos 70, Virgin Cheerleaders in Chains. O pouco que eu já vi do filme, que você disponibilizou um pequeno trailer, né, algumas imagens, ele tem esse clima dos filmes exploitation dos anos 70. Isso foi intencional? Isso já constava do roteiro, por exemplo, esse visual, essa estética que você utilizou? O roteiro já aponta bastante para isso. A minha predileção para essa estética já fez dar uma empurradinha adicional, mas o roteiro já dava toda... E como foi trabalhar com um material que não é teu? Porque até aquele momento, tudo que você havia feito, você tinha tido uma participação grande, desde a concepção, do roteiro, de tudo. Como foi pegar um material feito por outra pessoa? Você ser um diretor contratado. Você sabe que foi um alívio, e eu tive um treinamento anterior, imediatamente anterior, em janeiro, fevereiro desse ano, eu rodei um curta chamado Até que a Morte Nos Separe, que também vai sair daqui a pouco, que foi escrito pelo Brian Towns, que é o ex-marido da Genia Lemos. Tem o Brian e a Genia trabalhando juntos no filme. E o filme é em inglês, ele é americano, então eu trabalhei com um roteiro que não era meu e em inglês. Já foi um belo treino ali pro que ia acontecer no Virgin Cheerleaders. E foi um alívio para mim trabalhar com um roteiro que não é meu, porque chegou um momento onde eu enjoei de me ouvir, onde eu quero ouvir outras vozes e trabalhar com outras vozes. E o roteiro do Gary é super divertido. Tem ao mesmo tempo que é uma voz diferente, é uma voz que me representa. Entendo. E qual é o planejamento agora para a finalização da edição do filme, eventual lançamento? Como é que está o cronograma para isso? Quando esse filme vai estrear? Bom, a gente está agora... Eu cheguei há menos de uma semana de volta com o HD de 4 terabytes cheio, com todo o material bruto ali. Vou começar a editar. Ele vai para cor, vai para o som, vai depois de editar, vai para cor, vai para o som. Eu devo retornar a Austin ainda
para fazer uma pós-produção. Tem uma coisa de segunda unidade ainda para rodar, algumas sequências de drone com carro e tal, e outras sequências de detalhes, de efeitos especiais. Parte vai ser rodada aqui no Brasil, parte vai ser rodada lá em Austin. E daí, enfim, aí parte de cor, som, tudo deve ficar pronto lá pelo final do ano. E a gente quer estrear o filme trazendo o elenco principal e o próprio Gary e a Ginger, que tem essa coisa da metalinguagem, que eles são... Eles também trabalham no filme? Eles também trabalham no filme, mas... Ele é aquele senhor de cabelo branco que aparece no trailer? Que escrito Guilty, é? Inclusive. É esse. É ele. E aquela sequência, inclusive, a sequência que o protagonista, que é o alter ego dele, está apresentando o roteiro num grupo de estudos de roteiro. E o personagem que ele faz, que é de um colega do alter ego dele, ele só fala no final de... Eu estou muito confuso com esse roteiro. E, enfim, então deve vir o Gary e a Ginger, que é alter ego dos protagonistas, e os atores, maravilhosos, os atores que eu peguei lá para trabalhar. A Kelsey Pribilski e o Zeke Swinford, que fazem o casal principal, devem estar aqui no Grotesco Vision, que acontece no Carnaval de 2017. Então, para finalizar, Paulo, como é que você vê o cinema de gênero no Brasil? Mais especificamente, o cinema de terror, de horror. Nós tivemos, ainda temos um grande ícone, que é o Zé do Caixão, Sim. que começou carreira lá atrás, na década de 60. Tivemos na década de 80 o Ivan Cardoso, que explorou muito esse gênero. Como você vê hoje esse tipo de filme aqui no Brasil? Além de você, há movimentos, há pessoas trabalhando esse cinema de gênero no Brasil. Como é que você vê esse cinema hoje aqui? Bom, no cinema de gênero no Brasil tem o Rodrigo Aragão, no Espírito Santo, que é um grande cineasta e além de ser um grande cineasta, ele faz os próprios efeitos e faz efeitos para outros filmes também. Mas para os filmes dele, claro que ele dá aquela mega caprichada e são filmes com um visual sensacional. E também trabalhando sempre com produção pequena. Tem o trabalho icônico do Peter Baestorff em Santa Catarina, o Ricardo Ghiorzi no Rio Grande do Sul, que está fazendo o Três Histórias Estranhas, que eu participei, né, com uma das histórias, e ele tem os trabalhos dele mesmo, que são muito bons, e o João Caetano, em São Paulo. Tem uma moçada que está fazendo, que está mantendo isso. E daí existem os aventureiros que brincam com o gênero de vez em quando. Alguns são bem-sucedidos. Outros nem tanto. Outros nem tanto. Trabalham com o gênero não pela paixão por ele, mas pelo que ele pode oferecer, porque é um gênero mais fácil de ser produzido, aparentemente, e tal. Mas não é bem verdade. E outros talvez tenham paixão demais, e daí acabam fazendo um filme excessivamente autofágico. Mas é muito importante que o Brasil, e que se entenda isso, que para que o Brasil tenha uma maturidade no mercado de cinema, ele precisa ter uma diversidade de gêneros. E o terror é um gênero possível. Muita gente diz, não, é impossível fazer cinema de horror no Brasil. Ora, até um tempo atrás, falava-se que era impossível fazer cinema no Brasil. Sim. Então, vamos evoluir agora? Passar para a próxima etapa? Então, última pergunta, Paulo. Você me disse, então, pelo cronograma, o Virgin Tears in Chains deve ter seu lançamento
na Semana da Grotesco Vision, que está prevista para o Carnaval de 2017. 26 ou 27 de fevereiro. Vai coincidir, até onde eu consigo lembrar, com o aniversário de 20 anos da Vigor Mortis. É verdade. Então, há algum planejamento para comemorar esses 20 anos? A gente comemora em novembro, que foi a estreia, a estreia, né? Do Pipe foi em novembro. Vamos ver. Nem pensou nisso ainda, né? Não, tá com tanta coisa. Olha, tem aqui uma notícia fresquinha para você. Ontem foi oficializado um projeto da Vigor Mortis chamado a Biblioteca Macabra do Dr. Luchetti. Foi aprovado pelo Rumos do Itaú Cultural e é um projeto super legal que vai ter uma peça, um curta-metragem, um curta documentário e uma pequena história em quadrinhos em torno do universo do Rubens Francisco Luchetti, que é um grande nome da literatura fantástica, que também foi roteirista do Iva Cardoso e do Mojica. Né? Ele ainda está vivo no interior de São Paulo. Vou lá entrevistar ele, buscar, resgatar a obra dele, que é extremamente vasta. E daí tem esse projeto. Então, eu estou me preocupando com os projetos que tem que fazer agora. Tem esse, ainda vou ter o desenvolvimento de roteiro, um projeto de desenvolvimento de roteiro, mais uma adaptação que deve sair em breve, que é o Marlon Brando, Whisky, Zumbis e Outros Apocalipses. Já foi peça. Já foi peça e deve ser um filme no futuro. Estou em desenvolvimento também de projeto do Devassos, um romance snuff, que já está pronto esse roteiro e estamos buscando viabilização financeira para produzir o filme. É o meu xodó de filme no momento. E ainda tem um piloto de série para rodar chamado Lavínia, que a gente deve rodar ainda esse ano. Então, Paulo Biscaia e a Vigor Mortis, chegando agora à maioridade, prestes a completar 20 anos de estrada. 21, na maioridade. Quase isso, com muitos projetos ainda pela frente. Longa vida, Vigor Mortis. É nóis. Obrigado, Paulo, pela presença. E eu que agradeço, Marden, por chegar perto dessa energia boa que tem esse lugar aqui. Então, até o próximo Cinemarden.